Saúde a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Pois bem, neste quarto vídeo das minhas garimpadas concordiana, eu gostaria de começar agradecendo a todos vocês pela marca de 100 inscritos do canal. Muito obrigado, que Deus continue abençoando a vida de cada um e que este canal, de uma certa forma, seja benéfico para todos vocês, que seja algo assim que, de uma certa forma, possa contribuir com o crescimento teológico de vocês. Embora esse canal aqui, ele até então, seja apenas uma forma de eu trazer algumas coisas de luteranismo para vocês, que ele possa, assim, apresentar algum ensinamento, né? O objetivo de eu trazer esses livros aqui é para mostrar a vocês a existência deles, sabe? Porque a maioria dos livros que eu pego aqui no seminário, eles são livros muito antigos, que foram publicados pela editora Concórdia, né? Antiga, quando ela se chamava, por exemplo, Casa Publicadora Concórdia. Então, assim, são livros que acabam caindo no esquecimento. Então, assim, de uma certa forma, eu quero trazer para vocês, né, o conhecimento desses livros. Tipo, olha, esse livro existe, entendeu? Se algum dia vocês encontrarem alguns deles em algum lugar, peguem, sabe? Porque, de fato, são verdadeiras obras-primas que temos. E falando em obras-primas, vamos começar logo apresentando uma pedrada teológica. Esse livro aqui, Manual da Comissão de Altar, escrita pelo Paul Lang. Esse livro, antes de eu achar ele para doação, eu já tinha lido ele aqui na biblioteca, porque um amigo meu sugeriu a leitura desse livro, que ele disse que é muito bom. E realmente, eu fui ler o livro e é muito bom mesmo. Que é assim, se vocês querem saber mais acerca de elementos litúrgicos que a gente vê nos cultos luteranos, esse livro aqui, ele é uma ótima pedida. Ele é muito bom, que aqui ele não fala apenas da existência dos elementos litúrgicos, mas sim como que cada elemento presente no culto luterano ele aponta para a palavra de Deus, sabe? Então é um livro assim que quer saber mais de liturgia? Manual da Comissão de Altar. Tem outro livro que eu já trouxe aqui para vocês também, que é o Culto Divino, perdão, escrito pelo pastor Davi Carnop, que é um livro muito bom também, acerca de liturgia. Então, esses dois livros, né, que eu conheço, traduzidos para o nosso idioma, são, assim, os melhores livros para falar acerca de liturgia. Também tem a obra selecionada, volume 7 de Lutero, que fala da missa alemã, que também faz uma abordagem litúrgica, sabe? Então, são bons livros para sabermos mais acerca de liturgia. E o que, assim, que me deixa triste é que um livro desse, uma verdadeira obra-prima, uma raridade, né, não está mais sendo vendido, sabe? Então, assim, é um livro que praticamente caiu no esquecimento, mas que não deveria cair, entendeu? Que é um livro muito antigo. A gente vê pelas próprias páginas, o tipo de folha. A gente percebe que é um livro muito antigo. Então é triste que um livro desse não seja muito conhecido entre nós, mas que depois desse vídeo eu espero que vocês busquem adquirir ele. Exatamente, vocês vão conseguir nos sebos aí da vida, sabe? Livros usados e tal. Mas enfim, livro muito bom. Pois bem, esse aqui já é um escrito conhecido por todo mundo, né? Todo mundo luterano. Os Catecismos de Lutero.
talvez vocês não conheçam nesta edição, mas conhecem o Catecismo Menor e o Catecismo Maior. Esse próximo livro aqui, Lar Cristão, 1983, é um livro que eu não conheço. Folheando, não dá para eu ver o tipo de conteúdo que este livro apresenta, mas mesmo assim eu trouxe. Tem a imagem aqui, uma imagem bonitona do Lutero, né? Luterão, pá, entendeu? Então eu trouxe, né? Eu vou ler. Até a minha formação eu vou ler. Próximo livro, A Igreja Ensina os Seus Pequeninos. Esse livro aqui é muito bom para quem é professor de escola bíblica dominical, sabe? E aqui mostra métodos, elementos, temas de como devemos ensinar a palavra de Deus para as nossas crianças. É um livro também bom para pastores e futuros pastores, como é o meu caso, né? É por isso que eu estudo, sabe? Porque assim, a gente tem que saber proclamar a palavra de Deus para as crianças, né? Ah, elas não entendem. Entendem sim. Do jeito delas. Mas elas entendem. Próximo livro também é um livro conhecido entre nós, só que na edição em espanhol, Lei e Evangelho, de C.F.W. Walter. Eu não vou falar desse livro porque em vídeos anteriores eu já falei, então vamos prosseguir para que o vídeo não se estenda muito. Pare, medite, viva. É um livro de meditação diária, sabe? Não é um livro que tem anualmente novas edições, tipo 5 minutos tipo 5 minutos com Jesus, por exemplo. Mas é um livro que todos os anos pode ser lido e meditado, porque aqui de fato tem meditações, sabe? Textos aqui e tal, entendeu? Bem maneira. Publicado pela editora Concórdia também. Agora, o autor não tem aqui. Acredito que sejam vários autores, né? Mas não está escrito aqui ou eu não estou achando. Mas, enfim, tá aí. E temos aqui uma coleção escrita pelo pastor Otorguil. É a coleção Púlpito. Vou mostrar cada um deles. Temos aqui Trindade, Quaresma, Epifania, Advento, Natal e Ano Novo, né? O conteúdo deles são textos sobre essas datas litúrgicas. Para cada data litúrgica, há textos aqui escritos pelo pastor Otorguil, que é um pastor muito conhecido também em nosso meio. E vocês sabem, né? Se é da editora Concórdia e se é um pastor luterano, preciso nem dizer. Princípios de interpretação bíblica nas confissões luteranas. Pois bem, é um dos livros que eu já li. E o que eu digo para vocês é o seguinte. Talvez vocês já devem ter ouvido dizer que as confissões luteranas, elas são a luz para compreendermos e interpretarmos a Sagrada Escritura. Pois bem, esse livro aqui mostra que isso de fato é verdade, sabe? Todo luterano sério, ele vai dizer que a palavra de Deus está acima das confissões. E isso é verdade, isso não pode ser negado. Mas mesmo assim, isso não é motivo da gente desprezar o livro de Concórdia, porque, querendo ou não,
o livro de Concórdia, ele continua sendo um livro muito importante para os nossos dias. Continua sendo, de fato, um livro que continua a ter bastante relevância. E eu acredito que será assim até o final dos tempos. Porque, embora ele tenha sido escrita lá entre 1530 e 1580, ainda assim o livro de Concórdia apresenta respostas para problemas que vemos hoje. Então, o livro de Concórdia ele ser a luz para interpretação das Sagradas Escrituras, né? Isso é verdade e continua valendo. E temos esse livro aqui, né, que é bastante conhecido também entre vocês, o Catecismo Maior. O Catecismo Maior, ele é o tipo daquele livro que eu aconselho a um pós-confirmando, né? Ou seja, a pessoa que passou pelo ensino confirmatório ou pela catequese e aí quer continuar estudando teologia. Eu aconselho o Catecismo Maior de Lutero porque, basicamente, as doutrinas contidas no Catecismo Menor também tem aqui no Catecismo Maior. Só que aqui o reformador Martinho Lutero ele trata essas doutrinas de uma maneira muito mais ampla, sabe? Assim, para a gente ter de fato um grande aprofundamento teológico luterano. Então, com certeza, é um livro que eu sugiro, principalmente para os pós-confirmandos. Na verdade, eu sugiro para todos, né? Porque aquilo que Lutero diz, mesmo Lutero ele tendo sido um grande doutor da igreja, ele dizia que sempre se voltava ao catecismo. Então, se Lutero, ele sendo um grande doutor da igreja, sempre se voltava ao catecismo, que dirá eu, que sou um mero teologando. Então, voltemos ao catecismo, galera. Voltemos ao catecismo, né? Seja maior, seja menor também, né? Seja menor também, não adianta. Voltar ao catecismo, seguir a recomendação de Lutero. Enfim, próximo livro, escrito por um pastor luterano, Martinho Lutero Hoffmann. Só que esse livro aqui, ele não é publicado pela editora Concórdia, é publicada pela editora Vozes, mas vocês sabem, né? Se é pastor luterano, eu confio. Esse livro aqui, ele é um livro de meditações diárias. Só que esse livro também não é igual os 5 Minutos com Jesus, que todo ano tem edições diferentes. Não. Para qualquer ano que você quiser, até mesmo esse ano aqui de 2025, né, você pode estar vendo aqui os dias e para cada dia terá uma reflexão e uma leitura bíblica. É tipo os 5 minutos com Jesus, né? Mas pode ser lido todos os anos. Próximo livro aqui. Eis-me aqui, Senhor. Né? É a palavra do profeta quando ele diz: Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, né? Então, eu acredito que seja um livro evangelístico, um livro missionário, como é constado aqui no subtítulo, né? Disponibilidade como chave missionária, né? Mas esse livro aqui, ele não é da editora Concórdia, ele é da editora Sinodal, e como vocês sabem, não é uma editora da IELB, é uma editora da ISLB. Mas mesmo assim eu trouxe para ver, né? Qual é o conteúdo que ele apresenta. Não li ainda, mas espero até a minha formação ler. Esse livro aqui eu já apresentei edições anteriores dele, Proezas na Mordomia Cristã. Não vou falar sobre ele porque o vídeo ele vai se estender bastante. E para finalizar, Fórmula para a Concórdia. São ensaios teológicos, como vocês podem ver aqui, que expõem a palavra de Deus e as confissões luteranas, como também escritos de Walter e do próprio Lutero, para
zelarmos pela concórdia cristã. Então é um livro pequeno, um livreto, na verdade, né? Publicada pela Editora Concórdia, né? Antiga Editora Concórdia, quando ela se chamava Concórdia S.A. E tem vários autores aqui, né? Por exemplo, aqui, esse texto foi escrito por Martin Vart e foi traduzida pelo professor Wilson Schultz, né? Meu atual professor de exegese. Aí já um outro texto aqui, né? Cadê? Já tem outros autores e tradutores. Cadê? Ah, cadê você? Aí já aqui, já é um livro escrito por Ralph Bauman e traduzido por Gastão Tomé. Então, são vários editores, vários tradutores, né? Então, acredito que seja uma grande riqueza teológica para nós. É isso, galera. Muito obrigado para vocês que chegaram até aqui. Mais uma vez agradeço pelos 100 inscritos e que Deus continue abençoando a vida de todo mundo. É isso aí. Tchau, tchau.